Oi, gente! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Mais do que Negócios a Dois. Eu sou a Viviane Ramalho. E eu sou o Jefferson Paiva. Nesse podcast aqui, a gente vai falar de vários assuntos. O primeiro deles, sem dúvidas, é empreendedorismo, é empresa, é negócio, porque isso é o que nos move. Mas a gente também vai falar de vários outros assuntos sobre família, casal, como empreender a dois. Então, esse podcast aqui, ele vai ser bem amplo, bem aberto, né? A gente pretende dar uma continuidade, trazer vários convidados para cá, né, amor, que você tinha Clientes, pensado. amigos, quem tiver histórias para contar, pode chamar a É gente que nós verdade. estamos abertos a receber. É, porque uma das ideias da gente começar a montar esse podcast é porque o a nossos clientes têm muitas ideias, nossos clientes têm muitas histórias legais, É, né, a gente já viu cada história é, legal de pessoas que começaram de baixo e foram até em cima, outros que foram de baixo em cima e quebrou e voltou de novo. é. Então São muitas histórias. E foi isso isso. que nos inspirou a começar o podcast, né? Primeiro, para que as pessoas vejam como nós chegamos aqui, ver a nossa história, entender o caminho que a gente fez, para se inspirarem também, porque não foi É, fácil, né? Nunca é fácil, nunca. mas também por ouvir histórias dos clientes. São muitos anos de escritório, de loja, então mesmo na loja vai clientes que contam histórias. Então a gente pensou: "Poxa, que legal a gente poder sentar e escutar esses clientes, né, contar as histórias deles para também inspirar as É, pessoas". e a ideia é inspirar mesmo, né, porque a nossa a nossa trajetória, né, amor, tudo que a gente passou, as coisas que a gente passa ainda, porque ninguém está isento de nada. Então a nossa ideia é inspirar as pessoas, falar sobre Deus também aqui dentro, porque Com isso certeza, sem ele a gente não estaria aqui, né, exato. amor? É, então a ideia é inspirar pessoas, é abrir, né, isso aqui um espaço para que as pessoas possam falar, para que as pessoas possam, ter um lugar também para desabafar, né. É, Então é eu acho isso. que, as pessoas que nos conhecem, já têm uma noção de como vai ser isso aqui, né, mas quem não conhece ainda, então venha que vai ser legal. Aguarde, vai ter muita coisa boa aqui, né. E Vai, nada melhor do que começar contando nossa história, não é mesmo? vamos embora. Como começamos, como foi nossa caminhada, como foi para chegar até aqui e hoje onde estamos, como está sendo. Vai Vamos poder lá? chorar? Vai. Vai poder chorar? Então, tem a maquiagem, né, não sei como vai ser isso. Não, mas eu acho que, pelo contrário, eu acho que tem muita história legal aí pra gente contar, Tem, né. tem sim. Nossa É. história é longa, com muitos detalhes, né. Estamos juntos há 17 anos, Uhum. e nesses 17 anos sempre um ao lado do outro, É, fazendo, acontecendo e um dando força para o outro, né. é. Quando um tá para baixo, o que que O acontece? outro levanta, É isso. né. E aí, vamos começar então contando a nossa Pode. história mesmo lá do comecinho? Hoje vai ser só o escritório e no Hoje é a segundo a nossa loja. história. Ah, é só a Tudo, nossa história? Ah, é tudo? tudo. Escritório e Nossa loja? história. Escritório e loja? É. Então Como beleza. foi que começou tudo? Então tá, vamos Faz embora. parte da nossa história, né. É, eu tô pegando o roteiro agora, galera. Vamos nessa. É isso. Você lembra vou te fazer uma pergunta já para começar. Bom. Você lembra como a gente se conheceu? Você acredita que eu lembro da roupa que você estava usando na primeira vez que eu te vi? Eu acredito, porque você tem uma memória visual muito boa, diferente de mim. Tênis Adidas, como é o nome? É Rio Bend? Aquele cinza com preto. Ai, meu Deus do eita, eu nem lembrava desse tênis. Tava de um corsário meio colorido e um top vermelho, né, com a barriga meio de fora, assim. Até hoje É, eu na época lembro. era novinha, né, É, tinha meus 27 aninhos, estava bom, e eu me estava tudo lembro em cima. exatamente, eu estava do lado de cá na academia, perto do bebedouro, você subiu a escada e entrou na academia ali, né, e eu acho que foi amor à primeira vista. Muito bom. Mas eu me lembro exatamente quando eu te vi, eu falei: "Nossa, que mulher linda, hein".
Uau! Então a gente se conheceu na academia, né. Foi, né. E E até hoje estamos aqui, né, nessa história. juntos na academia sempre, né. Mas uma coisa, assim, que eu me lembro é que quando eu cheguei na academia, né, eu não me lembro o momento em que a gente se viu a primeira vez, mas eu lembro Nossa, você que nem lembra nossa, ah, é que de se saco. estranhar eu não lembrar? Não, mas eu lembrei até o tênis, mano. Ah, mas você é normal você lembrar, cara, isso É, aí te segue a vida eu inteira. tenho uma memória fotográfica. Se eu ver uma pessoa, eu nunca mais desvejo ela. Nunca mais esquece, Eu né. lembro exatamente onde eu vi, quando eu vi, porque eu vi. Mas eu lembro também, eu não lembro a roupa que você estava no dia, mas eu Mas era lembro micareta, com mas certeza. é isso que eu ia falar. Era sempre tênis com meia no meio da canela, uma bermuda e camisa de micarê, né, Estilo então com guaraense. certeza, Estilo a roupa guaraense. eu não esqueço por isso, eu não sei a do dia, qual era o bloco do dia, mas era roupa de micarê. E a única coisa que a gente se falava na academia, né, era oi, tchau, oi quando chegava, tchau quando saía. Ninguém tinha coragem de chegar um no outro. Eu tenho uma coisa pra falar. Às Hã. vezes eu nem estava malhando aquele exercício, ou às vezes eu estava malhando costa, quando eu via você malhando perna, eu ia lá fazer um exercício de perna, só para ficar ali perto de você. 17 anos depois, uma descoberta. É, Olha, é exatamente. isso. São os jeitos, né, de se aproximar, de estar perto. E É, quem sabe dali surgiu uma conversa. é mesmo, verdade. Muito bom. Nossa, me deu boas lembranças a gente falar disso aqui agora, é legal. O que te chamou a atenção em mim naquela época? Tem que falar a verdade ou A verdade, mas com cuidado. bom, naquela época eu era solteiro, eu era muito novo também, né, eu acho que a sua beleza mesmo. Eu achei É, que você era uma mulher bonita, achei que você tinha um porte legal, então falei: "Olha, chamou a atenção. que mulher bonita, né, loira e tal, bem Então eu tenho chamativa". que dizer o que me chamou a atenção também, né. Hã. Eu acho que o fato de você sempre foi grande, forte, É, bombado, careca, na época você já era careca, né? Era. usava bem Eu baixinho já o te cabelo. conheci, já era e chamava atenção, você era um rapaz que chamava atenção, É, então né. tá bom, então vamos Então lá. combinou, né? Então não tem nenhum clichê aqui, galera. A gente se atraiu mesmo porque um era o bonito, então Os 2 eram bonitos, né. nem se acha, hein. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais? Bora, vamos Você lá. era novo, tinha 20 anos. O Tá. que te fez, né, querer entrar nessa história? Porque eu já tinha meus 27 anos, já era mãe, já tinha sido casada, já tinha uma casa, carro, emprego bom, eu já estava toda estruturada. E o que te fez querer entrar? O que me fez querer entrar? O que te encorajou, o porquê? Cara, não sei, eu acredito que desde o início o nosso relacionamento ele foi muito intenso ali. Eu acho que no começo tinha algumas divergências, eu não sei se essa é a palavra, mas a gente Coisas sempre normais de casal, né? mas a gente sempre estava muito junto, a gente gostava das mesmas coisas, a gente Carro aproveitava rebaixado, até carro sonzão, rebaixado, som, racha. cara, Gente, a gente fazia peguinha os 2. Não, doida, velho. isso não é certo, viu, mas era só espaço pequeno para ver quem era melhor. É, caraca, nós chegamos já a bater o meu carro no carro dela. Encostar, É, encostou um carro no outro. encostou um carro no outro, hein, por É, causa da competição, caraca, é. meu Deus. Mas E vamos voltar. ela ficou com raiva de mim, porque o carro dela era novinho, o meu ainda era velho, né, nossa, era novinho, né, Era amor. zero, né. Era, caraca. Tá, mas vamos lá. E aí eu acho que a gente sempre foi muito gostou muito das mesmas coisas, né. E eu acho que nas minhas outras namoradas não tinha muito isso. Então acho que, por mais que você já tivesse ali a Duda, já tivesse várias coisas Uma e história, tal, uma né. história, né,
Mas eu acho que a gente sempre andou junto, gostava de fazer as mesmas coisas, academia, festa, né? A gente gostava de ter amigos, nossos amigos também ali, a gente descobriu depois que alguns eram em comum, Verdade. né? Então acho que isso foi encorajando, foi me encorajando. É. E eu acho que o ponto principal também, né? eh, Desde aquela época ali você já era meio que empreendedora, É verdade, né. né? Eu E eu, trabalhava no Senado, é, e mesmo trabalhando no Senado, eu já tinha vendido jeans, já tinha vendido sapatilha, já tinha eu mesmo produzia minhas eu lembro. semijoias, eu gostava de Até hoje tem fazer, os alicates ter ali. alicate, Até ainda hoje. tem umas pecinhas, de É, vez em quando dá uma vontadezinha, mas é, o tempo não deixa, então é. o empreender está no sangue É, mesmo. e uma das coisas que eu pensei naquela época, né, que eu, cara, ela já tem condição financeira, ela tem um bom trabalho, mesmo assim empreende. Então, naquela época eu pensava, bom, ali eu acho que vai dar certo. Eu acho que a primeira coisa, né, para um casamento dar certo é a admiração. Concordo. E querendo ou não, uma das coisas que a gente ou as pessoas falam é a gente busca na nossa esposa aquilo que tem na nossa mãe. E a minha mãe sempre foi muito empreendedora, Batalhadora, trabalhadora, né. e você tinha muito isso. Você saía do Senado, eu lembro que você saía do Senado, chegava ali 2 horas, ia mexer com algumas roupas que tinha lá É. na no sofá da casa do seu pai lá e tal. Eu falo: "Caraca, velho, ela chegou do trabalho, já foi mexer ali". Então isso acabou me atraindo. Eu acho que foi isso uma das coisas que me atraiu em você. Top. Tá, e beleza. Mas e você? O que que você viu em mim? É, o que me fez querer você na minha vida, né, acho que essa é a pergunta mais correta. Eu tinha saído de um relacionamento de 10 anos e tinha pouco tempo que eu estava sozinha, começando a curtir a vida, mas ao mesmo tempo que o lado do curtir é muito bom e a gente sabe disso, tinha o lado do eu tinha uma filha de 10 anos e eu não queria ficar, sabe, levando pessoas, que ela conhecesse pessoas, eu não queria esse lado, já que eu encontrei alguém que estava disposto a assumir a minha filha, minha casa, minha família, construir um lar comigo, eu falei: "Cara, a hora é agora". Apesar de ter apenas 4 meses, né, não deu tempo de curtir, o que eu não curti dos meus 17 aos 27, mas foi o suficiente pelo fato de você suprir o que minha filha precisava, o que Duda precisava, que era a figura de um homem dentro de casa, de um pai, e mais para frente a gente vai contar essa história também, mas o fato mesmo de: "Cara, tá bom, vai lá, segue sua vida, é uma pessoa boa, é alguém que vai te dar, né, estrutura, vai ser um papel de pai para sua filha", então foi o que me encorajou a enfrentar essa com você. Legal. É é engraçado a gente falar desses assuntos, porque eu acho que a gente não conversa sobre isso, né, a história Não, aconteceu e tal, a gente mas mal tem tempo, né, de mas ficar é voltando. engraçado como você fala um ponto e esse ponto já liga num outro, que liga em outro, É, então traz uma certa emoção. é, É forte isso, né, é engraçado. é sim. Eu não estava esperando isso de verdade, mas vamos lá. Beleza. Agora vamos lá, né, seguindo o nosso roteiro aqui, como eu falei, você já tinha o Senado lá e tinha um bom salário naquela época, né. Estabilidade. Por que que tu gostava de empreender? Por que você gostava de vender as coisas? Olha, Por que você gostava de ir buscar mercadoria para vender? O que que fazia isso com você? Por quê? Eu quero entender, vamos lá. então, isso também é outra coisa que eu não a gente não para muito para pensar, né, é muito no Não, automático, muito mas eu sempre não era nem pelo dinheiro, dinheiro, claro, dinheiro a mais é sempre bom, é, mas eu já tinha, né, o meu salário, eu trabalhava 6 horas por dia, tinha um salário muito bom,
E só que eu sempre queria mais, eu queria ocupar meu tempo, eu queria fazer, e aí eu comecei a mexer com as roupas e foi onde eu me encontrei. Como eu falei há pouco atrás, eu já tinha mexido com várias outras coisas, mas quando eu comecei na roupa, né, a vender roupa, foi onde eu me encontrei, foi onde eu falei: "Cara, eu gosto disso". Primeiro, me vestir bem, porque eu sempre fui muito vaidosa, É. e segundo, a minha vaidade eu queria ver nas pessoas, então quando a cliente vinha e comprava e ela se olhava no espelho e gostava e me mandava foto, marcava a loja, o Instagram da loja, eu ficava assim: "Cara, é isso que eu gosto, de ver a alegria das pessoas vestindo a roupa que eu fui lá e fui atrás e tive a ideia de trazer para ela poder usar". Então tem um propósito, porque não é só vender, é ver a outra pessoa se sentir bem com as coisas que você vende. Empoderar mulheres, ver a mulher se sentindo bem, empoderada, forte, sabe. É algo que eu estou inclusive, né, fazendo aí o desenvolvimento do meu brand, isso sempre foi claro na minha cabeça, mas eu não conseguia colocar para fora. E agora com esse estudo, aprofundando mais, eu estou conseguindo, externar o que estava guardado aqui dentro, então o meu propósito é esse. E a gente está falando aí de 15 anos atrás, 17 anos atrás, É. né? Eu acho que tem uma evolução muito grande e depois de 17 anos a gente está entendendo o que que é que tinha dentro de você que te movia, né? Agora você está fazendo um brand lá com a Vivi e tal, e colocando isso para fora, e é uma coisa que me vem à memória aqui, né? Eu sempre falei sobre isso, cara, você é muito forte, você é muito Verdade. empreendedora, das pessoas Use esse poder que você tem. Eu lembro dessa frase. usa esse poder que você tem, porque eu lembro que várias amigas suas, não vou expor nenhuma aqui, viu? Mas Não precisa citar é, nomes. várias amigas suas tiveram problemas com relacionamento, você ajudava, várias pessoas que estavam passando por dificuldade, assim. Eu não digo nem financeiramente, porque não era financeiramente Não, você não, não. ajudava, mas eu lembro de você sempre dar o ombro para aquelas pessoas, as pessoas irem lá desabafar com você, você Elas gostavam de me orientar, ouvir, né. você orientar elas, e Verdade. aí eu falava: "Casei com um monstro". Não, tô brincando. Se fosse um monstro, a gente não tava aqui. Com certeza. Mas é engraçado como aquelas dicas que você dava para aquelas pessoas, para aquelas amigas suas, elas também serviam para mim, porque eu escutava e eu olhava e falava: "Cara, como ela é madura, como ela é preparada, como ela é forte". E isso é uma coisa que eu também admirava em você. A hora de chorar é agora? Eu acho que eu nunca falei isso, né, mas por isso que eu falei da emoção, da gente estar contando a história. É, Se a gente fala uma coisa, liga um ponto, a gente fala outra, liga outro, verdade. né, eu E lembro vem assuntos que a gente não costuma falar e não, que às vezes nunca nem foi falado, né, nunca. enfim, Isso aqui que eu tô falando agora, eu nunca falei pra Vivi. é inédito. Então, isso é bem eu não esperava que fosse assim, mas eu acho que está indo numa direção que é a nossa realidade. A gente estava antes do podcast começar falando sobre isso, né, É, que eu queria que ficasse com a nossa cara, eu acho que nos primeiros minutos a gente está conseguindo colocar isso. verdade, E essa parte de empoderar, né, é tão forte que até você me empoderou a sair do verdade. escritório da minha mãe, né, Te eu encorajei, né. trabalhava lá. Isso de empoderar é muito real em você. Eu É acho que verdade. é algo que vem de natureza, né, porque, assim, apesar de gostar de trabalhar com os meus pais ali, mas o sonho de É, alcançar mais estava cômodo ali, e isso, então estava vamos como. embora. É. É. Foi quando eu Aí entrei e falei: "Jefão, ó, vamos embora, abrir o seu negócio, você consegue". é, Verdade. e pra você ver, né, naquela época ali, você já tinha falado para eu sair do escritório, pra gente montar algo, e eu não saí. Abrir o nosso escritório. Depois o Rafa
Você lembra? O Foi, Rafa me chamou para montar o foi. escritório. Aí você É, animou: "Ai, vou animei. abrir". Porque mas naquela época eu tinha medo de muita coisa e tal, e Rafa, top demais, cara, a gente também na mesma profissão ainda, né, então, o Rafa me chamou para montar o escritório, É. lembra? E eu falei: E eu aí vou, bora, vamos, vai dar certo". E eu é, lembro que foi uma das suas maiores decepções, né. foi, Você me porque chamou e eu não foi fui. quando eu falei com você: "Vamos abrir o nosso", você: "Não, eu não dou conta, eu não sei coisa", eu falei: "Cara, você trabalha em escritório de contabilidade já tem muito tempo, seus pais têm escritório, eu tenho certeza que se você precisar É, eles vão apoiar, eles vão ajudar, vão dar dica e verdade. tal". E plantando sementinhas na sua cabeça, de repente floresceu, né. Foi. E aí resolvemos abrir nosso escritório. Não, não foi. Eu fiquei com raiva, porque você ficou com Ah, raiva, primeiro é então eu falei: "Não quero saber de mesmo. escritório nunca É mais". mesmo. Aí começou a empreender, foi seu primeiro empreendimento. Ali foi meu primeiro empreendimento. Misericórdia, pessoal, eu fui montar um lava-jato. Por dia, já chegou, né, dias de eu lavar, eu me lembro exatamente. Funcionário faltava, né, É, e tinha que fazer, tinha é, que trabalhar. era muito trabalhoso e eu lembro de um dia, que todos os funcionários faltaram e eu lavei 22 carros sozinho nesse Lavou, dia. secou, Aspirei, aspirou, passou pretinho, tudo sozinho. só porque tinha um compromisso do aluguel na semana. É. E eu falei: "Eu não posso abandonar". Como era o nome dela? É Mari? Não lembro, Marilene? não Eu lembro. não me lembro, a dona do imóvel, e eu falei: "Cara, ela me deu a oportunidade, É o look. ela me deu a oportunidade e eu não posso parar, largar ela, sacanear ela no primeiro aluguel". E eu lembro Verdade, disso, eu verdade. falei: "Não, então vamos lá, o carro que chegar eu vou lavar". E nesse dia chegaram 22 carros, eu lavei sozinho. E essa parte do encorajamento, ela era muito forte em você, porque até eu fui encorajado a sair do escritório da minha É mãe. verdade. É, Nossa, esse pequeno detalhe eu não tinha é. juntado, né. Querendo ou não, né, ali, eu trabalhei com meus pais desde pequeno, e através do seu encorajamento ali, a gente montou o nosso escritório, né. Na verdade não foi bem É. direto Não, o dali escritório, você né. começou a empreender, né. Eu lembro que o Rafa me chamou para ser sócio com ele, né, montar o escritório, e Só que aí antes disso eu já tinha você já chamado, né. tinha plantado a sementinha ali, e eu É. falava: "Não, não, Não não". quero saber de contabilidade. Aí o Rafa chegou, aí despertou de novo. Eu: Eu "Opa, como assim?". eu Eu lembro chamei, ele não quis. Eu lembro que essa foi uma das suas maiores chateações na época. Foi. Você ficou muito chateado. E aí eu fiquei com raiva, sempre fui rebelde, em vez de montar escritório, Espera aí, repete. algumas Sempre fui vezes, rebelde. algumas vezes eu fui rebelde. E aí, em vez de montar o escritório, montei um lava-jato. Meu Deus do céu. Gente, foi foi pauleira essa época do Lava Jato, né, porque tinham dias que ele, né, tinha funcionário, ele ajudava uma coisa aqui ou outra, eu estava só administrando, mas essa parte você conta. Qual É, foi o dia, assim, extremo? é, a história toda do Lava Jato durou 2 anos, né? Mas o pior dia foi um dia que todos os funcionários faltaram. Eu não me lembro por quê. Eu lembro que tinha alguma divergência entre a Eles gente eram um casal, era também. É, é, verdade. E aí tinha uma divergência, eles não vieram nesse dia, só que na semana eu tinha que pagar o aluguel da é da verdade, da da proprietária, proprietária. e eu não podia deixar ela na mão. Eu falei: "Meu Deus, como é que eu vou fazer agora?". Falei: "Vou juntar o que eu conseguir. O carro que chegar eu vou lavar e vamos ver onde E vai dar". quantos foram no dia? Nesse dia extremo? 22 carros lavados, É. aspirados, pretinho. É, Cara, isso mesmo. 22 carros, Alguns com sozinho, cera. sozinho, sozinho. É. Esse dia foi E aí, assim, depois, né, como como você acabou de falar, foram 2 anos, né, na luta, enquanto eu estava no Senado, segurando as pontas, trabalhando, pagando ajudando em casa, e você tentando fazer o Lava Jato acontecer.
Até que chegou um dia, né, que, pô, eu sentei com você e falei: "Cara, vamos nessa, você pode, vamos abrir seu escritório, E seus pais podem te ajudar". Você tinha medo, é. né, você falava para mim: "Ah, não, mas eu não dou conta sozinha". Eu falei: "Cara, seus pais te ajudam, eles têm um escritório, se você sentar com eles e conversar, eles vão te ajudar". É. E aí veio a Não, e oportunidade. casou justamente, né, você naquela conversa que a gente teve, alguns dias depois o meu pai foi lá, me Te chamou para chamou para voltar. voltar para o escritório. Obrigado, pai. Então, estimulado por você de um lado, o meu pai me chamando de volta, e aí eu falei: "Cara, eu não aguento mais isso aqui, vamos embora, vou sair fora". Mas eu lembro que, naquela época, né, eu ainda fiz um charme para o meu pai ali. Falei: "Ah, vou pensar, eu não sei". Ah, vou pensar, correu lá no Senado, amor, deixa eu te contar a oportunidade, não sei o quê. Eu falei: Ah, "Cara, vamos embora". E é, daí só que naquela época você que pensou nisso, né. O meu foi. pai me chamou para voltar para trabalhar com ele o dia inteiro. É. E você deu a sugestão: "Não, você trabalha meio período para ele, e meio Aí período a gente vai tentar montar o nosso", foi né. mesmo. Eu lembro disso, É, porque meu pai me chamou para voltar o dia inteiro. foi. Então essa ideia de ficar metade, metade, porque acabava que era uma transição. Querendo ou não, a gente estava ali, tinha um garantido do meu pai, É, por meu mais pai e que minha fosse mãe, né. meio período, né. Isso, meu pai e minha mãe, né, e tinha ali metade do valor que ele tinha proposto, mas de tarde a gente também podia ir buscar novos clientes. Nossa, e aí Puta, você né. já deu o gancho. É, eh Essa parte também foi uma parte muito forte, né, da nossa foi, história, do início do escritório, verdade. porque eu me lembro que eu fiz lá no Senado, fiz no computador, imprimi É, vários folderzinhos com nossos serviços, o que a gente fazia, o nome do escritório, é. criamos juntos o nome do escritório, RP Soluções Contábeis. As É, pessoas não, não muita gente sabe, não sabe o que não significa, sabe né? de onde é então. Ramalho e Paiva Soluções Contábeis. Exatamente. Era JIV, Tentamos várias VJ. coisas, né. A gente até costuma brincar com alguns clientes nossos que TI, né, fala: "Cara, eu vou montar minha empresa assim, assim, assado". Como foi uma dor nossa, a gente também acaba falando: "Beleza, qual é o nome?". A "Não parte sei mais ainda". difícil é essa, né. Então, às vezes, as Mas pessoas têm essa é, vontade, mas acaba a esquecendo do parte nome. do nome é o nome da empresa é uma das partes mais difíceis, porque É, é a sua identidade, é quem é como mostrando, né, quem você é. é e ao mesmo tempo tem que estar ligado ao que você Sim, faz, sim. então nada melhor do que naquela época Ramalho e Paiva É. Soluções Contábeis, porque nós trazemos a solução para os nossos clientes, É, né. e a ideia, né, eu lembro até hoje, assim, eu lembro da criação do nome, eu queria ser uma solução para os clientes. Eu lembro É, exatamente o porquê que veio já veio lá de soluções trás contábeis, também, né, é. porque eu queria que o cliente me visse como uma solução. Ele me contratou, então, uma solução para os problemas dele. Eu lembro Isso, exatamente é. disso. E E aí, deixa eu entrar no detalhe de como era, né. E aí eu fiz lá no Senado, imprimi, não sei o quê, eu trouxe e a gente sentava na moto, eu saía do Senado 2 horas, 2h30 eu estava em casa aqui no Guará, e ele me esperando. Quando eu chegava, a gente pegava a moto, pegava o envelope tinha com uma tudo. mochilinha, botava uma Era. mochilinha. E aí a gente começamos em Taguatinga. Foi, A gente foi lá para Comercial, né, foi. Norte, Comercial Norte, e começamos, a gente parou a moto, eu ia em uma loja, ele ia na outra, a gente panfletando, entregando. Caraca, Por vários dias a gente fez isso, né, Taguatinga, Vicente hoje Pires, Águas Claras, Guará. hoje, se a gente for olhar assim, né, essa parada me dá uma emoção, né, porque todo mundo acha que só aconteceu, É, eu quero, do vou, nada, de surgiu, tá repente, o bom. escritório lá montado. E eu me lembro exatamente, de várias coisas dessa época. Essa era uma, né, querendo ou não, a minha moto, né, era uma 125 Yes que a minha mãe me emprestou, Era. eu lembro disso.
E eu lembro de você toda bonitona, na garupa da Toda moto, arrumada. e eu todo envergonhado. E eu lembro assim, cara, pelo menos eu tô arrumado hoje, né? Eu lembro que na época do Lava Jato eu tinha que Era. andar bem desarrumado, porque, né, sujava muito ali. Então eu me lembro de você na garupa ali, toda arrumadona na moto e tal. Então eu ficava, caramba, velho, e essa mulher. E ali, né, também foi aumentando a nossa A admiração, a conexão, né? conexão. E aí eu lembro de, cara, tinha dia do sol quente. Sol E rachando, eu é. lembro que, ó, a mão era queimada, os braços era branco. Branco, era. É. Então, eu Foi uma lembro. época que trouxe nosso primeiro cliente. Não, nosso segundo cliente, né? O primeiro É, cliente, sua mãe cedeu pra gente, uma é, cliente que ela não estava conseguindo atender, isso. mas o É, segundo cliente nosso veio da panfletagem, que foi o seu foi o José, seu da José. distribuidora. Caraca, é mesmo, foi mesmo. Seu Do José veio Vicente do Pires. panfleto, Do do Vicente Vicente Pires, é Pires. verdade. A gente De- passou panfletando, aí ele se interessou, eu lembro que eu entreguei, ele se interessou, pegou meu telefone, aí ele Foi. dá o telefone, eu falei, não tem aqui. Eu lembro dele anotar, e Depois ele alguns dias depois ele ligou, ligou, a foi, gente aí a foi gente lá. voltou lá. É. E do segundo à terceira, você lembra quem foi a terceira cliente que confiou na gente e trouxe a empresa dela para cá? Para mim, eu acho que tem 3 primeiros clientes. É É, verdade. A eu gente acho que pode tem contar 3. como o primeiro esses É, três. o primeiro cliente, né, do escritório de fato foi um cliente que a minha mãe Foi a cedeu, a Luzinete. Luzinete, O segundo cliente que a gente conseguiu, né, panfletando foi o seu seu José. José. E a primeira cliente que confiou na gente, Foi, confiou, que cara, falou, eu falou tô assim, com eu vocês. vou apostar em vocês. Eu vou acreditar que vocês vão dar certo, né? Quem Vamos foi? falar o nome dela? Jaque Jaque Beraldo. Beraldo. Foi A, mesmo. a gente, Ela fortaleceu muito, né? isso, e a gente, pelo menos, eu acho que você também, né? A gente tem uma dívida de gratidão Com com a certeza, Jaque, com né? certeza. Na, Ela, na- ela fez parte da nossa história em tudo, tanto no, isso, como profissionalmente, foi, quanto na nossa vida. é Então, a verdade. gente tem uma história linda com ela É também. verdade. Mas ela Eu lembro dela. Ela não precisava de passar a contabilidade para ela na sim, época. O contador dela era muito bom, mas ela tirou da contabilidade foi grande para para fortalecer. fortalecer a gente. Eu lembro que É, os honorários dela sustentou a gente por muito muito tempo, tempo, cara. é Muito verdade. tempo. Então, gratidão, Jaque. Essa é uma gratidão que nós temos a É. você, né? E continuando nossa história, nesse caminho de conquista cliente, começamos o escritório, era uma mesa dentro do nosso quarto, só tinha um notebook que eu tinha comprado com o salário lá do Caraca. Senado, comprei o notebook que temos até Até hoje. hoje. E o Até bicho hoje. funciona É, até ele é hoje. bom. Até hoje ele Qual é a funciona. marca dele? Vou fazer uma Dell. propaganda. É Dell, Dell. olha É, aí. Dell. Tá lá até hoje. Tá, é o que eu uso na minha mesa, né, O, lá no escritório. o bicho é E bom. aí eu lembro que era lá no quarto, o Jefferson chegava do escritório dos pais, né, do outro É. trabalho dele, continuava com a roupa para poder fazer o trabalho, por mais que não tivesse serviço, ele estava lá, ele sentava no sofá, mesmo que assistindo TV, estava com a Nosso, roupa. nosso quarto cliente. A gente adquiriu a impressora do NEM. Ah, é E aí a gente pagava para ele verdade. com honorário. É, a Honorário, é gente combinou o verdade. O Ney, honorário. Márcio É, Márcio Ney. NEM, extremo. Nossa, faltando muito. E Exatamente. pulando, né, dessa parte aí do tanto que a gente fez, porque são passos de formiguinha, né, São, amor? são. Até a gente criar credibilidade, as pessoas confiarem, começarem a indicar e a gente prospectando. E foi um processo bem difícil. Mas eu lembro que eu com o dinheiro do Senado também, por conta daquelas rescisões, a cada 5 anos saía empresa, aí a gente pegava um dinheiro bom. Eu lembro que a gente fez a obra aqui em casa para tirar o escritório do quarto e a loja, porque a loja também ainda É, era mala, né? Eu atendia as clientes puxando mala, levando na casa. sim. Uma das primeiras clientes também foi a Camila, da TV Record. É Você mesmo. lembra? Ela veio Lembro. aqui em casa, no quarto ainda. Mas aí foi cliente da Da loja. Da loja, loja, isso, da isso, é loja. A verdade, é primeira verdade. cliente da loja que veio mesmo em casa foi ela. E aí a gente pegou o dinheiro lá da rescisão
E começamos a obra nosso amigo Bruno, É mesmo. né, que Deus o tenha, que ele esteja em um bom lugar, mas nosso amigo Bruno foi quem construiu, ele Cara, fez a obra aqui como a nossa vida é rodeada de pessoas do do bem, bem, né. como a nossa Nós vida somos abençoados. nossa, demais. Nós atraímos coisas boas, porque nós também somos do bem. É verdade. E aí o Bruno construiu, inclusive nosso estúdio de podcast É, é em um desses cômodos, é o a cômodo gente que era a loja, vai né, para um lugar e e volta, volta de vai para um novo. lugar. Aqui é sempre o ponto de partida É dos nossos isso. empreendimentos. É verdade, porque em breve esse É, podcast vai estar vai. em um estúdio Ó, o imenso. escritório já foi aqui e saiu. A loja já foi aqui e saiu. O É. podcast está sendo aqui e vai Em sair breve vai também. sair. Vai. E aí a gente pegou dinheiro, fez a obra, construímos 3 partes. Uma parte era a loja, era um pouco maior. Do lado, o escritório. E um outro ponto pequeno que era para guardar bagunça, né? Porque quem não tem bagunça, quem tem casa que não tem bagunça para guardar. É mesmo. E aí compramos os móveis do escritório, e tem toda a história, né? Se a gente for contar detalhes, a gente não É. sai daqui hoje. Mas a única certeza que eu tenho fazendo aqui agora esse podcast é que foi o pontapé inicial para tudo que a gente fez. Até a casa da Duda já foi aqui. Tem a casa da A casa Duda, da é Duda mesmo. foi aqui. É. E hoje ela tem a Eles casa dela. precisaram fazer uma pequena Sim. reforma para melhorar, é Mas no lógico. pontapé inicial. É Foi o verdade. pontapé inicial. Ela também começou aqui. É Então, se a gente está verdade. começando o podcast aqui, Nossa, é se a verdade. gente está começando o Com podcast certeza aqui, ele vai explodir, Deus está abençoando para que a gente alcance evolua, novas né? E que a gente chegue onde a gente quer chegar com o podcast, alcançar as pessoas que a gente quer coisas. Legal, alcançar. verdade. E nessa história toda, uma coisa que me lembra também, né, foi a época que você saiu do Senado. Foi uma época bem... E foi de um jeito também meio assustador, né? É aquela história, né? Quando você bota um negócio na cabeça... Não tem quem tire. E eu acho que também, assim, né, quanto mais o tempo vai passando, a gente vai adquirindo conhecimento. Uma das coisas que a gente aprendeu nessa história toda é a transição de carreira, que não existiu na nossa vida, né? É Vamos verdade. até fazer um episódio sobre isso Boa, depois. boa, é verdade. Mas conta aí sobre isso. Então, né, para quem não sabe, quando decidimos abrir o escritório, eu falei: olha, eu quero sair do Senado, eu não quero me aposentar no Senado, passar o resto da vida lá, eu quero empreender. E aí foi quando a gente abriu, aí ele, beleza, então a gente vai abrir, vamos começar. E aí o tempo foi passando, os anos foram passando, e ele falou assim: ó, quando chegar a quantidade X de cliente, você sai do Senado. Aí eu, Eu não lembro beleza. nem se era a quantidade X, eu lembro que era o volume de De salário. dinheiro, né? Em Quando chegar valor, nesse né? valor, você sai do Senado. Enfim, e cliente entrando, e eu vendo o faturamento crescendo, e nada da oportunidade de sair do Senado chegar, e eu olhando, até que, tem 4 anos que eu saí de lá, a pandemia foi em 2019, um pouco antes da pandemia. Foi. Então, 2018, mais ou menos, foi quando eu saí do Senado, fez 5 anos. E aí eu só virei para ele, um colega, o Leandro, comentou comigo que ia sair do Senado para mexer com o negócio da XP lá, Ele ia ser lembra? investidor. Investidor, É exatamente. verdade. E aí, quando o Leandro falou, me acendeu a luzinha, eu falei: Leandro, seu opa! abençoado. O Leandro vai sair, ele está fazendo uma negociação. Falei: gente, eu vou sair junto. Aí Eu não conversei lembrava desse detalhe. aí eu conversei com o Marcos, era o meu chefe na época, o chefe direto, o Marcão, muito gente boa, sempre foi meu É brother, nossa amiga até até hoje, ele e a Sarinha, Sara, né, com verdade, seus legal. filhos, enfim. E aí eu conversei com o Marcos e eu lembro que ele falou para mim: você tem certeza? Falei: tenho, Marcos, estou certa, eu vou sair, eu quero empreender, eu vou ajudar o Jefferson no escritório, porque lá está precisando de mim, não sei o quê, de repente eu até mexo com roupa de novo. Ele: tá bom, então eu vou conversar com a diretoria e tal, beleza. O que eu fiz? Depois eu falei primeiro com o Marcos, depois eu liguei para o Jefferson: vem me buscar no Senado, a gente ia em algum lugar, e você foi me buscar. Mas você falou por telefone. Foi por telefone? Eu me lembro disso, porque então você me ligou. No escritório a gente tinha acabado de tirar daqui, estava lá Na 40, ali. naquele lugar lá em cima. Era. E quando você me ligou dizendo que pediu conta,
Eu, na hora, dei dor de barriga, eu fui correndo pro banco. Eu falei, Gente, eu só liguei para ele e eu falei assim: nunca "Ó, vi, eu nunca passei por algo igual aquilo ali. Você falou, amor, vou falei sair com do o Senado. Marcos, já falei com o Marcos, vou sair do Senado, agora chegou a hora". Falei, oxi, como assim? Você tá doida? E como é que a gente vai pagar as contas Falei: e "Vai dar tal? um Eu lembro jeito, de vamos estar falando isso, e a embora". minha barriga virando. Falei, caramba. Oxi, quando Cara, a gente terminou de conversar, eu tava no banheiro. foi mais um jeito de te empoderar. "Caramba, agora eu vou ter que ganhar mais Se dinheiro. vira, tá? Ó, bora!". Cara. Mas foi assim, gente, brincadeiras à parte, mas foi isso. Eu falei para ele: "Vou sair, vamos embora", e foi ali com a cara e a coragem. Amor, mas deixa eu te falar uma coisa, a gente abriu a loja antes de eu sair do Senado, né? Abriu, não, eu É lembro disso, verdade, eu nós lembro tivemos uma disso. loja, porque hoje, graças a Deus, a gente acertou. Mas até acertar, a gente deu alguns passos errados, né? E foi a loja que a gente É. abriu ali na 40, na Rua da Caixa E Econômica. eu acho que esses passos errados, né, também eles precisam ser falados, porque eu acho que Com certeza. fazem parte da nossa É, história. O primeiro foi que a loja não deu certo, essa loja não deu certo, a gente por tentou conta várias da vezes, jornada dupla, né? mas Eu a gente estava no também não tinha Senado, maturidade com financeira ali certeza, naquela época. é. E eu lembro Mas também, eu não tinha dedicação total para a loja, então não, tava difícil, né? é, Pô, eu saía do Senado já cansada e tinha que chegar na loja, apesar de ter a funcionária. mas eu lembro também de um detalhe aí, né, porque a nossa vida se mistura entre esses assuntos, Com e certeza. eu acho que a loja não deu certo, né, e eu acho também que quando você saiu do Senado e foi me ajudar no escritório, foi uma época que não deu certo. Foi mesmo, é Eu lembro verdade. que, né, a gente chegou num momento ali É, você que queria ser meu chefe exatamente. E você queria ser a e eu queria ser dona. você queria ser a dona, exatamente. Eu queria que você trabalhasse, você não queria trabalhar, né. Como você queria, Não, né. mas Eu estava chegando, eu é, estava aprendendo, e eu acho enfim. que existe ali, nessa época, eu acho que existiu uma imaturidade Com de todos certeza, os é. lados, né, Tanto para a financeira loja quanto para o financeira escritório, entra os 2. financeira nos 2, a gente não É, sabia lidar com o dinheiro, naquela época a gente não sabia lidar. isso, é. Imaturidade como casal, entender a necessidade do outro, e eu acho também uma imaturidade em termos de gestão, porque a gente não sabia gerir o nosso escritório, não sabia gerir a loja, não sabia, como lidar com isso quando a gente brigava no escritório ou na loja. Em casa a gente acabava se Trazia para desentendendo casa, também, né, hoje não é mais assim, graças a Deus, a gente né, eu acho que teve uma conseguiu, evolução aí, eh, mas eu acho que nessa época teve maturidade total nessas 3 áreas. é. Porque assim, hoje na parte de gestão, eu sei que no que eu sou muito bom, você sabe o que você é muito bom, e a gente não meio que não entra um na área Cada do um outro. cuida da sua parte, né, cada um Isso. usa o que tem de melhor para fazer É, os negócios crescerem. Mas voltando para a parte, abrimos a loja, foi. então era loja, era o escritório era na Na rua rua de de trás, trás, então você conseguia dar uma assessoria enquanto eu estava no Senado, era. mas eu não conseguia me dedicar 100%, sabe, era só vontade de ter, vontade de fazer, mas Só não tinha vontade. muito desenvolvimento, muito estudo, a gente não se preparou, a gente só foi, bora. É. Enfim, então fechamos essa loja e foi logo perto de quando eu saí do Senado. E aí o que aconteceu, né? Eu saí do Senado, o Jefferson sentou comigo e falou: olha, vamos para o escritório, agora vamos ficar juntos e tal. Começamos no escritório, mas aí veio a ideia de abrir outra loja, que Não foi a dos passou muito girafas. tempo, eu acho Não, que foi uns 3, 4 meses, eu acho, só. uns 6 meses. Uns 6 meses. Por É, aí. porque eu lembro que você ficou bem baqueada, porque teve Foi, que eu fechar eu a fiquei loja. mal, Eu acho que foi a é, primeira loja que a gente abriu e fechou de fato, foi. né, eu acho que Me isso tocou. tocou É. você, Só e eu que lembro de verdade, eu lembro da sua autoestima na parte não só empresarial, mas nessa época é como se eu tivesse visto a sua luz meio que dar apagando, uma né. apagada ali, É, foi, eu foi senti foi isso. meio ruim, É, mas eu vou te falar uma coisa antes de continuar, vou falar para vocês também, uma coisa que eu não tenho é medo de fazer nada, medo de errar, medo de eu acho que eu tenho vontade e eu corro atrás e eu faço acontecer, tanto que eu insisti e isso é hoje verdade. temos a loja que faz
que dá certo, É. mas o ponto que eu queria colocar era: eu não tenho medo nem vergonha de falar: "Não deu certo, vou fechar", e se um dia eu quiser começar de novo, eu começo de novo. Então, É. eu acho que isso é algo muito importante, porque não é sempre que dá certo. Já pensou se eu tivesse fechado a primeira loja e tivesse desistido? "Nunca mais quero"? É. Eu E não es quantas pessoas abrem um negócio com medo de dar errado e falar: "Não vai dar certo". Tá, mas se não der certo, o que que você faz? Você volta a trabalhar em outro lugar, você ajusta daqui, ajusta dali, e foi é. isso que a gente fez. E eu quero deixar frisado isso mesmo, porque as pessoas não devem ter medo. É. Não devem ter medo. Você quer, vai lá e faz. Se Esse é não o der papel certo, esse é o papel da Vivi, galera, é encorajar as pessoas. é Esse isso, podcast aqui é. vai mudar. Mais do que negócios, encorajamento de todos, podia ser o nome do podcast. Pô, eu acredito muito que quando a gente quer, a gente faz acontecer, então a gente tem que botar para fora. Então, essa loja não deu certo, fechou, mas uns 5 ou 6 meses depois eu falei: "Cara, eu quero, eu vou fazer acontecer, eu quero de novo". Fui abrir a segunda loja no prédio da Smart lá na 30, onde tem os Girafas, Morganas, no Hã. primeiro andar. Alugamos a loja. Ronald e Adriana ajudaram a Tem gente a fotos, hein, tem montar. fotos. Será que se dá Ajudaram. para botar na Acho que o acho que Benjamin dá. consegue. É verdade, o Ronald e Adriano foram lá ajudar a Ronald e gente. Adriana, eu lembro que ele Eu quero botou chamar eles aqui. ele lembra que eu comprei o papel de parede para cobrir o banheiro, que o Foi. banheiro era horrível, a É. cerâmica do banheiro. O Ronald e a Adriana que botaram. Gente, eles ajudaram muito a gente na Mais uma montagem da vez, nós loja. somos abençoados, várias pessoas É, ao nosso redor do muita bem. gente do bem, Nossa, que muito, muito. massa, Então eles é verdade. ajudaram a gente, era um sábado, perderam o sábado É mesmo. deles Tem uma foto nossa ajudando a sentada lá, eu gente. lembro. E abrimos essa loja, comecei, só que eu comecei essa loja, metade loja de roupa e metade salão, lembra? Eu lembro. A vontade de Na empreender, de época inventar, estava em alta aquela unha de gel, unha de gel, estava muito em Foi alta. logo quando Naquela começou. época era 200, R$ 300 uma unha de gel, naquela Era época, bem era caro, bem caro. era bem demorado, porque as pessoas estavam ainda se especializando. É, Hoje eu faço a minha em 1 hora, mas era em média de 2 a 3 horas que a cliente ficava sentada. caramba, é mesmo. Você lembra disso? Eu fazia a minha também, nossa, eu ficava agoniada, porque eu sou um pouco acelerada, só um Não? pouquinho. É, E então coloquei isso, aí eu tinha que administrar a metade da loja de roupa e a outra metade cuidar de pessoas. Comecei a ter que cuidar de administrar manicures, então foi minha irmã, foi a Flavinha, Arielle, a Arielle foi quem Duda, cuidava da roupa, a Duda começou a Duda. fazer unha de gel e botava É. cílios, enfim, gente, eu empreender tá no meu sangue. Eu tenho várias ideias ainda na cabeça, Jefão, que se prepare, que se segure, porque ideias eu tenho muita, vontade de empreender eu tenho muita, mas eu aprendi uma coisa: eu preciso dar passos onde meus pés alcançam, né? Onde as pernas alcançam. Então, esperar essa loja estar redonda, tá funcionando exatamente como eu quero, aí agora sim, vamos pisar na próxima. Mas eu acho que essa foi uma maturidade que a gente adquiriu ao longo do tempo. Não, se fosse antigamente eu já tinha É, aberto as outras 3 que eu tenho em mente. porque a gente abriu essa loja, era para ser só roupa, a gente abriu manicure junto, não deu certo, tá Fechou todo manicure e ficou só roupa. aí depois a gente abriu aquele estoque que era para guardar as coisas lá, então era mais uma Estoque e despesa, estúdio para foto. estúdio para foto, e É. aí não deu certo, a gente voltou, e aí veio a segunda vez que nós fechamos a Aí foi loja. quando eu falei: "Cara", aí veio a pandemia, É, aí eu veio a pandemia. rachei de vender sozinha, sem É, vendedora, teve sem um ponto muito auxílio. alto na pandemia, né, eu Foi, na lembro. pandemia, logo quando começou a pandemia, gente, eu vendi sozinha na loja, não vou falar em números, porque eu não me lembro bem, mas eu estava sozinha, eu vendi muito, que não tinha vendido em todo o tempo de loja É aberta. mesmo, é mesmo. Foi, eu atendi, eu comprava, eu que etiquetava, eu que fazia, eu que me postava, eu que entregava, foi uma loucura, mas foi muito bom. É. E aí me deu um gás, só que aí eu fui cansando, e aí eu fui: "Ai gente, não sei se eu ainda quero". Aí eu vendi a loja É, para Sabrina e Sabrina, Michel. é verdade. Aí eu vendi, dessa vez eu não fechei, eu falei: "Cara, essa loja tem, potencial".
Então, só precisa de alguém para dar continuidade, porque eu tô cansada. Eu não dou conta mais. E Eu falei para o eles estão lá Jefferson, até hoje também. ainda estão com a loja. Vem com as Marias, alguma coisa assim. E aí conversei com a Sabrina, ela via o potencial que a loja tinha, ela era cliente da loja, então ela foi lá, a gente fez reunião, eu, Jefferson, ela e o marido dela, então eles compraram a ideia, né? Ficaram com a loja, estão até hoje, e aí eu falei, não quero mais mexer com roupa, foi minha fase rebelde igual a você com a contabilidade, né? Não quero mais mexer com roupa, agora vou ficar só na contabilidade. Foi. E aí foi quando eu fui para o escritório, era na 40 ainda, mas em uma loja térrea, uma loja de 100 metros. E aí já tinha o Jefferson, mais 4 funcionários. E aí foi quando eu comecei a entrar com a parte que eu sou boa, parte de gestão, parte de liderança, parte de administração, de cuidar, de, sabe, organizar, porque o Jefferson sempre fez tudo sozinho. E aí, do jeito dele, tinha que ir encaixando, vamos fazendo. E o olhar da mulher é diferente, né? Quando eu cheguei, que eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, vamos organizar esse negócio aqui. E aí eu entrei a gente batia muito de frente, né? Porque eu cheguei cheia de gás, cheia de energia, vamos fazer, vamos acontecer. E ele segurando minha corda, ele, opa, peraí que você chegou agora, não é assim. E eu ficava agoniada, aí eu desistia, também não quero mais saber. No outro dia estava lá de novo. E os funcionários, e eu, sabe, gente, eu cheguei lá, cheguei chegando. E aí isso mexeu com o Jeff. Ele, porra, tá chegando agora e tá querendo mandar no negócio, calma aí. E aí eu me coloquei no meu lugar também, dei meus passinhos para trás e fui aos poucos entendendo, olhando, coisa que não foi rápida, né, amor? É, foi demorado, né, porque acaba que tá sempre caminhando de um jeito, aí você chegou, meio que bagunçou as coisas e mudou a rota. Mas acabou que a gente entendeu ali, né, naquela época eu lembro que a gente teve alguns embates, eu acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu dividir as nossas tarefas, "Ó, você cuida disso e eu cuido disso, você cuida É, disso e eu cuido disso", né, e eu acho que nessa época foi o primeiro passo em direção ao amadurecimento, à direção que a gente segue hoje. é. Então eu acho que isso foi importante. Só que naquela época também não tinha muito conhecimento. Apesar de que naquela época eu lembro que a Jaque ajudou a gente muito Eu ia falar também. agora que a gente chamou a Jaque para ajudar. A gente chamou a Jaque para ajudar no desenvolver dos Foi. funcionários, porque ela é muito boa nisso também. Ela é uma ótima empreendedora, gente. O É, que a Jaque põe a mão vira ouro. é Então, mesmo, ela é ajudou verdade. muito a gente nisso, né? Em gestão. Sim, Então, a sim. gente fazia reuniões, eu, ela, o Jefferson e o Sean. Sean é nosso genro desde. Nossa, não falamos do Sean, gente. O Sean, que é o nosso genro, o marido de Duda, ele começou com a gente aqui, quando era aqui em casa ainda, devia ter pouco tempo de escritório, uns Ah, tinha 6 meses, 5 meses, no amor. máximo, no Uns máximo. 5 meses de escritório, aí o Jefferson, amor, eu preciso de alguém para ajudar e tal. E o Sean, os pais dele também trabalham com contabilidade. E aí eu, É, eu falei para ele, falei, amor, o Sean trabalha no escritório da mãe dele. Não sei a área, não sei o que ele sabe, eu sei que é na contabilidade. Vamos conversar com ele. Aí chamamos ele. foi, eu lembro Aí ele eu ficou meio lembro período com os pais, e meio veio o período período aqui, a aqui. mesma história sua. Só que lá naquela época o Oceano ainda não sabia Ele muita era, coisa, tava né. cru, tava cru. Ele fazia pouquíssimas coisas. É, E quando é. ele veio pra Emitia cá, nota fiscal, era mais esses serviços eu assim, não lembro, mas era. eu ensinei pra ele Foi, aí do você que zero, ensinou, foi. né. Hoje tudo que o Oceano sabe ali, eu acho que Vem tá do. vinculado ao escritório, não só a mim, É, porque sim, no escritório sim. passaram muitos funcionários bons, É. né, o Ed, o Anderson, Ah, né, verdade. O então Vando, o que Vando que também já faleceu do já se covid foi. também. Então eu acho que a escola do Oceano foi dentro do Sim, escritório, né. sim. E E é o que a gente fala, né, amor? Quem estuda contabilidade, cara, na contabilidade você aprende assim o geral, mas é lá dentro que você entende o que é real a é, contabilidade. E o Sean fez administração,
Mas hoje ele é um ótimo contador, É. né? Hoje ele pode dizer que é E contador. eu lembro que essa era uma das minhas questões, até um assunto muito comum entre os contadores. O que a gente aprende na contabilidade, na faculdade, não é a contabilidade que a gente executa no empreendedorismo, não é o que a gente executa como um contador mesmo de micro e pequenas empresas. Porque hoje o que move o Brasil, de fato, são micros e pequenas empresas. É aquela empresa familiar com 2 ou 3 funcionários e tal. Indústrias, fábricas, grandes lojas, isso aí é uma minoria. Então, o que movimenta o Brasil hoje é esse empreendedor pequeno, né? É, Então, a é verdade. gente conseguiu fazer e trazer para isso, né? Então, foi uma das coisas que eu observei e que eu vi que não era. Pô, eu aprendi na faculdade algumas coisas que eu nunca vi no escritório da minha mãe. É. Apesar do erro das outras lojas, né, das outras 2 lojas, resolvi mais uma vez abrir a terceira e vamos lá, Viviane de novo, se encorajando, se empoderando. Não, mas aquela loja lá você estava namorando há muitos anos. Era. Desde quando a Abri loja era lá embaixo, começou a obra da galeria, Foi. você passava lá: É, "Ah, eu acho que eu quero montar aqui". Eu falei: "Cara, não tem nada aí, pelo amor de verdade. Deus, não inventa não". É, E aí aí é verdade, começou assim, né? A gente abriu, estava em construção a galeria da Ria, que é onde é a loja hoje, é onde tem Casa Brasileira, Smart, Festa Escova, Sushi, tem várias lojas, mas as principais são Smart Fit, Brasileira e os Smart, né? É o nosso brasileiros. ponto de É, referência. E aí a gente passava, ela fica bem no meio do Guará, próximo da delegacia, então a gente passava muito por ali. E é, sempre que passava, gente, eu olhava e namorava, né? Eu é. falava, cara, eu quero uma loja aqui. E o Jefferson, não, ainda não é hora. Aí, Inventa não, mexe beleza. com isso Era, não não, mexe não faz não. isso E nisso eu não. tava com a loja só online, né? Aqui em É, casa ainda. era só online. Já tinha Aí fechado a outra, né, a gente tinha tinha fechado a da fechado a da 30. 30, tinha vendido a da Vendida, 30. a gente vendeu a E da 30. aí eu peguei o dinheiro, comprei umas roupas e fiquei só em casa. Falei, não, vou ficar só Foi. em casa, não quero loja porque dá trabalho. E aí comecei a namorar. Então, acho que um ano e Ela pouco voltou pra cá. depois, A loja voltou pra cá. foi, tava Voltou. aqui. Mas um ano depois que a gente passava lá namorando, namorando, um dia eu falei, vou levar o Jefferson lá. Aí estacionei, porque o estacionamento lá é amplo, então é ótimo. Eu só cheguei, estacionei, ele vai, onde você vai? Eu falei, não, vamos só olhar uma loja aqui. Aí a gente entrou e o Cleiton, Ó o que é o golpe, ó o administrador, golpe, ó o golpe, ó o golpe. é o administrador, estava lá. Aí eu lembro que eu liguei no número, ele saiu lá, não, deixa eu te mostrar, tem essa loja, essa outra. E aí aqui estamos hoje, foi que a gente olhou e já gostou de Foi, cara. foi. E aí ele conversou com a gente, deu um prazo para a gente começar, Uma e ali carência, uma né? carência, né, para a Verdade. gente começar, para montar e não sei o quê. E aí eu fazendo contas, eu, cara, mas se eu vendo isso em casa, é mais ou menos o valor do aluguel aqui. Só que se eu tiver num ponto, dá para fazer, a gente vai fazer acontecer, bora, bora. Se, Ele não aguenta uma pilha, se então encorajando. Você mesmo se me encoraja. encorajando, me encorajando. Isso aí. E eu botando números, contas fixas, o que tem de fixo e não sei o quê. Não, eu acho que dá. Se eu vender X por dia, eu consigo pagar o aluguel. É. E aí sentei com o Jefão, vamos lá, Jefão, então e tal. Mostrei para ele números, ele, cara, se você quer, vamos embora. Você acha que vai dar? Acho. Então vamos embora. Olha, ele sempre comprou minhas ideias, sempre abraçou minhas ideias, meus planos, meus sonhos. Então ele é um grande incentivador meu, né? Por conta disso, cara, eu sonho, eu imagino, eu desenho e ele me ajuda a tirar do papel. Eu sou um grande apoiador. É. Incentivador é É diferente. Eu verdade, sou é apoiador, apoiador. você me apoia. É porque quem incentiva sou eu, né? A minha, você, É. mas você me apoia. É verdade. Mas como é que tu dá conta? Porque além da loja, ainda tem aqui em casa, tem os cachorros, tem as meninas, tem a Duda, tem... tu quer Meu participar do pai. escritório, quer participar lá com seu pai, quer ajudar seus irmãos, quer fazer tudo e tal, e como que é? É, você usou a palavra participar, mas eu acho que a palavra não é nem participar. A palavra que eu vejo aí é fazer, movimentar, me ocupar. Sabe uma coisa que eu estava conversando com... Não vou me lembrar.
tá? Não vou me lembrar agora quem é, mas eu conversei essa semana e a pessoa usou um termo e eu acho que cabe muito pra gente. Hum. Servir. Pronto, Servir. essa é a palavra, é. Não é Servir na loja, ajudando as pessoas, servir ajudando a Duda, servir cuidando das meninas, servir cuidando do seu pai, servir no escritório junto com os nossos clientes, servir os nossos funcionários, que está todo mundo ligado. Eu servir meu acho, marido. servir o seu marido, eu acho que é a palavra que resume não só você, mas eu também, eu acho que a nossa vida, eu acho que É. o servir. E é o servir no bom sentido, É, né, não é no sim, servir de de ser uma pessoa escravidão, escrava, é no não. servir de, cara, agradar. Isso. Você falou das meninas e tal, como eu me divido, né, Ah, como o tempo é escasso. Antes eu passava horas na casa da Duda e ficava lá na época da Catarina ainda. Mas hoje, né, que eu preciso mesmo me dedicar à loja, ao escritório, à casa, às meninas, ao marido, a mim mesma, à minha vida, porque eu tenho meus momentos, eu tenho é, minha unha a fazer, eu tenho minhas massagens, eu tenho meus momentos. Então, cara, não é fácil uma mulher empreender, porque além do empreender, ela é dona de casa. Por mais que tenha alguém em casa fazendo as coisas, ela precisa administrar. sim. Ela tem que, né, acompanhar. Ela tem filhos, ela tem netos, assim como eu. Tem um marido que gosta de agradar, e às vezes a gente chega em casa já à noite cansada e eu quero fazer alguma coisa, cozinhar pra gente e tal. Então, assim, fácil não é, Não, mas é, eu- a palavra me fugiu, não é saboroso, gratificante, gratificante. gratificante. Não é fácil, mas é gratificante. Você E escutou a pílula hoje? não, Todo dia de manhã, quando todo a dia gente você bota, hoje você é, não botou. todo dia de manhã, quando a gente acorda, enquanto a gente se arruma para academia, eu boto ali o devocional, o Glorify, coloco o Café com Deus Pai, coloco O a do pílula do Evangelho, é, coloco Manhã o de Luz pastor, com o menino, né? Com o padre Alex padre, Nogueira. padre A gente Alex. é bem eclético. Tem Espírita, tudo, evangélico, católico mas e tudo protestante. leva para onde? Para Deus. É Tudo leva isso, é o para que Deus. importa. Mas aí hoje na pílula lá, o Ricardo Mello, ele falou exatamente sobre isso, que ele fez um evento nessa semana que ele estava esgotado, esgotado. Ele ficou o dia inteiro, 12 horas de evento, começou às 8 da manhã, às 8 da noite, encerrou. E aí quando ele encerrou, aí o pessoal da equipe dele foi e falou: agora a gente precisa cumprimentar o pessoal. E aí fez aquela fila imensa. E aí, quando a fila veio abraçando ele e tal, todo mundo conversando ali, passando aquela energia para ele, algumas pessoas pediram para orar com ele e tudo. E aí ele falou que quando acabou a fila, mesmo esgotado lá, que ele, quando começou a fila ele estava esgotado, quando terminou a fila ele falou: eu estava revigorado. Porque a É, energia das pessoas, quando você serve, a energia que as pessoas te devolvem de gratidão, eu acho que ela também te renova, é, eu acho que ela com faz você certeza, dar um up, né, na vida das pessoas. é. Então, quando a gente serve as pessoas ao nosso redor, a gente tem essa retribuição, né, de É. energia. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Hã? Você sente que a gente cresceu como casal por empreender junto? Com certeza, mas sem A gente dúvida teve que aprender ali alguma, na velho, nenhuma. Hoje, até, né, vamos lá, né? A gente tem que contar os nossos podres também, né? Então, tantas situações que a gente passou junto, várias coisas ali. Se a gente for pegar as coisas que a gente brigava no início do nosso casamento, início de empresas, início de negócios, com as nossas. Que nem chamo mais de briga hoje. Eu falei com o Anderson essa o semana. Anderson é o psicólogo. Esse é é o meu psicólogo. Ele falou assim: são embates, não são É brigas, são verdade. embates. Né? Ontem mesmo a gente estava com um problema no escritório. A Vivi, olha, já é diferente. Olha, até a forma como você age. Você ontem chegou. Nós temos esse problema. Você quer conversar sobre ele? Você quer debater sobre ele? Ou você já tomou suas decisões sozinhos? Olha a forma como você chegou. É. Então, né, eu também, na forma como você chegou, me posicionei ali, eu falei: "Cara,
eu já tenho algo em mente, mas você e o Sean juntos me ajudam a pensar melhor. E foi o que aconteceu, ela e o Sean junto comigo, a gente chegou numa solução. Olha o nível que a gente chegou, como que era antes. Quando a gente começou lá atrás, você tem que fazer isso, por isso que tá errado, por isso e não sei o quê. Não era nesse tom. Ah, Quem conhece a Vivi, eu não preciso contar muito, né? Então, mas beleza. Então era dessa forma e eu ficava com raiva, rebelde, né, naquela briga ali, e eu falo, cara, não é assim que a gente vai resolver. Ó, e ontem, quando você falou isso, eu falei, olha o nível que a gente está hoje, né? Mas Se eu sabe, falasse, não, não quero, a gente ia conversar em outro momento. mas deixa eu te falar, você está falando isso daí, e me surgiu uma pergunta aqui agora, que as pessoas costumam dizer: "Vocês trabalham juntos? Mas dá certo? Vocês não brigam?" Eu não me imagino trabalhando com meu marido. Ah, Gente, no não, começo. mas você tá falando isso aí, a parte do empreender, com É trabalhar com o isso, marido e do tal. o dia Mas inteiro e mas tal. não é só isso, a gente malha juntos, 3 horas da manhã, sai da academia, a gente vai para o escritório ou para a loja junto. Aí beleza, eu tenho minhas tarefas no escritório, eu fico lá, ela sai, vai para a loja e tal, mas volta, a gente almoça Aí, junto, quando eu estava no Gil, né, eu tô quase voltando, é, mas ia para o segunda e quarta, jiu-jitsu junto, jiu-jitsu exato, juntos, aí voltava do jiu-jitsu, era para o escritório ou era para a loja. para Ah, e atender quando a gente cliente é não junto. é atender cliente é junto, e quando a gente não tá junto, tá um na loja ou no escritório, é no WhatsApp No o tempo WhatsApp todo se conversando. falando. No Gente, a WhatsApp gente se conversando. completa, não tem É. jeito. E Mas eu vou falar para vocês, olha, eh, não é difícil. Eu acho que conta os quando seus pontos, o que você acha que fortalece isso, e eu vou contar os É, meus. eu penso assim, né, que quando o casal está alinhado, quando tem o mesmo propósito, quando querem a mesma coisa, quando são pessoas que têm a cabeça limpa, eu vou dizer cabeça limpa, porque hoje o mundo está cheio, né, de traições, de coisas ruins, coisas negativas, o marido que trai, a esposa que trai, pessoas que e não é só traição entre marido e mulher, mas entre amigos também. Então, como o mundo está muito sujo, muito poluído, fica muito fácil de fazer coisas erradas. Então, eu vou Verdade. estar com minha esposa porque se eu posso deixar ela trabalhando lá e eu vou fazer minhas coisas aqui e vice-versa, né, amor? É. Então, eu acho que quando está tudo alinhado, quando o casal se ama, se completa assim como nós somos, dá certo. Não tenham medo, vá, empreenda, seja um pelo outro, porque nossa história deu super certo porque desde o início éramos os dois juntos, um do lado do outro, um apoiando o outro, né? É. Eu vou para um outro lado, a gente sempre fala isso, né, eu sou mais sentimental que vocês, né, mas eu vou para um lado da questão dos valores. Eu acho que os valores que tanto eu tive em casa com os meus pais, como você com o seu pai e a sua mãe É, também, eu acho que os valores que a gente aprendeu nas nossas casas faz muita diferença, porque eu nunca vi o meu pai e a minha mãe brigar e o meu pai sair. sair e deixar sua mãe em Nun casa, né? Isso nunca aconteceu. E até uma das vezes, né, quando eu briguei com a Vivi, eu briguei com ela, tipo, sei lá, 2, 3 meses de Tinha casado. pouco tempo de casar, Eu briguei com ela e fui pra minha casa. Sabe para o que que casa meu dos pai seus pra pais. casa do meu pai, da minha mãe. Sabe o que meu pai falou? "Eu vou subir, vou deitar. Se amanhã eu acordar e você estiver aqui, você não volta mais pra lá". Eu falei: "Putz, E se cara, fez de durão, né? tá Vou bom, ficar pai, aqui, pode beleza, ir. vou ficar aqui". A mesa. Aí eu falei: "Beleza, vou ficar aqui, tá tudo certo, pai". Meu amigo, ele entrou, fechou a porta, a gente ficou: "Vem pra cá", e eu: "Não vou não", já estava catando as minhas coisas tudo lá para ir embora e voltar para minha casa. Eu acho que essa questão dos valores, É né, verdade, em alguns momentos, né, das pessoas que diziam amigos, mas não eram amigos, já verdade. me caçoaram por eu ser fiel à Vivi, por eu falar É, que nossa, você é, tem só ela, você não é, pega outra, você não vive esse exatamente. outro E mundo. eu acho que o valor de você se conhecer como pessoa, cara, sim, até foi uma, não vou usar esse termo, né, Sim, sim. só vivi? Sim, É, só vivi, né, você entender que aquilo é algo que faz total a diferença, não é que eu e a Vivi não briga, não é isso,
É porque existe uma escolha, foi feita uma escolha de estar casado, de estar junto, de ser parceiro, e eu acho que isso dá uma clareza. Sem contar que algo que a gente tem muito claro também, que quando você anda certo, você faz as coisas certas, as coisas ao seu redor, tudo funciona, tudo flui. Hoje nossas empresas estão fluindo. Na verdade, toda a nossa história sempre fluiu por isso, porque a Isso. gente é correto, a gente se ama, a gente se respeita, É. a gente não desfaz um do Mas outro. isso é uma coisa que não é só nossa. Eu falei pra você que eu estava conversando com o Elbão domingo. O Elbão falou pra mim, falou: "Jefão, a minha vida deu uma guinada depois que eu decidi viver bem com a Cíntia". É. Ele falou com essas palavras. Decidiu abraçar mesmo Isso, e é a minha vambora, né? esposa, ela é a minha amiga, a gente só tem um carro, é dela, não, é meu também, É é meu e nosso, dela. é isso mesmo. Isso foram as coisas que ele Se falou, juntar, né. né, A partir então do momento que ele, né, usou essa virou a chave, virou a né. chave de que eu É, vivo bem com a minha esposa e tá tudo as certo, coisas as fluem. coisas E nós fluem. temos isso Isso. muito claro, e a É, gente sempre fala: sim. a gente anda certo, a gente não faz coisa errada nem na loja, nem no escritório, a gente não se desfaz um do outro, eu não penso em traição, assim como o Jefferson também não pensa. É, E é muito claro pra gente, as pessoas falam: "Ih, você confia?", você cara, eu confio, eu é, sei que eu conheço a pessoa que eu vivo, eu conheço a pessoa que está comigo há 17 anos, e eu até falo pra ele: "Se um dia eu descobrir alguma coisa, cara, você finge muito bem, porque eu boto minha mão no fogo". Mas é isso, a gente é muito completa, a gente se completa. eu acho que voltando para o assunto que a gente estava falando, para que a gente consiga viver isso, eu acho que você tem que estar 100% dentro do seu relacionamento. Aí, trabalhar junto vai ser natural, ir para a academia junto é natural, fazer as coisas juntos é natural, Não mas não vai ser o quando você peso, né. isso, porque você está 100% dentro daquela sociedade. Vamos botar assim, não vou dizer que nós não fôssemos casados, mas nós fôssemos sócios. Sócios. A gente não ia ter um momento de embate, uma discussão? Sim. "Ah, eu quero isso e você quer Igual, aquilo". é. É normal. O embate, ele acontece, ele é natural, mas quando você é transparente, você está 100% dentro daquela situação, eu acho que as coisas ficam mais fáceis de ser conduzidas. Eu acho que eu te conheço ao ponto de entender as suas escolhas e você também me É, conhece ao ponto de é. entender minhas E escolhas. respeitar, um É, respeita a escolha do outro. é. Esse foi um bom assunto para a gente poder encerrar o nosso É, podcast de já hoje. conversamos, ainda tem muita coisa É, para falar, mas mas acho que vai por ser hoje tá bom, natural, né, eu né. acho que aí as coisas vão E acontecer. para quem olha hoje de fora e vê tudo pronto, fala: "Nossa, foi fácil", mas escutando um pouco da nossa história, vê que teve renúncia, teve apoio, fé, amor, uma mistura de tudo fez com que a gente chegasse até aqui, né. É, com certeza. Eu acho que foi uma construção. A gente veio construindo, a gente não começou perfeito, né, assim como tudo na nossa vida, a gente está aqui no podcast também, não É, estamos começando perfeitamente, mas eu acho que é uma construção diária, e a gente vai seguindo, vai caminhando. Eu acho que buscando a Deus e fazendo as coisas que são certas, eu acho que é o principal de tudo, é. né. E esse é só o começo, porque empreender a 2 é mais do que negócios. É verdade, então. Então, boa É noite, isso. pessoal, bom dia, não sei que hora você está vendo esse É. podcast, mas a gente Obrigada a você, né, que assistiu, que acompanhou, que sim, gostou da nossa história, que se inspira, né, na gente, porque nós temos as pessoas que se inspiram na nossa é. história, na nossa vida. A nossa intenção aqui é ser sempre o mais sincero possível. A gente vai postar mais coisas, vai fazer mais assuntos legais. Se vocês tiverem sugestões de assunto para a gente trazer Mandem, para cá, mandem, podem mandar e a gente vai analisar e, se for o com caso, certeza. colocar na pauta, É. né? Mas então esse foi o nosso primeiro episódio e até breve, pessoal. Obrigada e até mais.